Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e nessa oportunidade feliz, vamos juntos refletir nas verdades da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e para você assistir essas mensagens pelo YouTube, não deixe de se inscrever. Coloque lá PR Rogério da Costa, se inscreva, clique no sininho, nos acompanhe e toda semana você receberá 2 mensagens para a sua edificação em Deus. Vamos ler apenas um versículo que se encontra em 1 Coríntios 9, o versículo 24, diz assim: Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntio, ele diz nesse versículo 24 do capítulo 9: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Olha a mente do apóstolo Paulo aonde estava para escrever este exato versículo à igreja de Coríntios. Ele estava com a mente nos jogos das Olimpíadas naquela região. E ele fez um paralelo sobre aqueles que correm no estádio, para que correi de tal maneira que possa alcançar o prêmio. Aqui ele está se referindo que um só leva o prêmio. Mas o Senhor me deu uma reflexão sobre o trabalhar da igreja numa comparação com um time de futebol. Aqueles que estão na arquibancada assistindo, aquele povo todo, são aqueles que estão indo à igreja, mas não se decidem por se entregar ao Senhor Jesus para receber perdão de pecados, para receber uma nova vida em Deus, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Vai, assiste o culto de tempo em tempo, mas não toma uma decisão. Mas também naquela arquibancada está aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, ou cresceram na igreja desde criança e estão agora um período distanciado, e não tomam a decisão de se reconciliar. São esses que estão na arquibancada, nessa minha analogia, nessa minha comparação do esporte, similar ao que o apóstolo Paulo fez. Na reserva, estão aqueles crentes que estão na igreja, já se entregaram ao Senhor Jesus, já se batizaram, mas estão parados. Eles não têm vida espiritual. Eles vão até a igreja para assistir o culto por formalidade. Não tem vida com Deus durante a semana. Isto é, não lê a Bíblia, não medita na palavra, não busca Deus em oração, não canta louvores, estão vazios. Esses são os reservas, que na minha analogia não terão oportunidade. Mas no campo, no jogo de futebol no campo, está a igreja. E o time adversário são os demônios, que vêm trazer a destruição, a inimizade, as enfermidades, vêm surfar na abertura que as pessoas dão para pecar contra Deus. Ele vem surfar nessa onda. Agora, a igreja é aquela que está jogando esse campeonato. E eu vou te dizer uma grande verdade: a igreja vai vencer, porque Jesus é o vencedor dos vencedores. Jesus venceu por nós na cruz do Calvário. E ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus venceu e a igreja vai vencer. Mas nós estamos vivendo uma época em que a igreja está numa atitude de recuo. Estão havendo poucos na linha do ataque. A igreja está num posicionamento, sabe quando é aquele jogo amarrado, em que o time todo está recuado, não consegue atacar? Fica um jogo esquisito, cansativo de assistir, as coisas não progridem, não dá contentamento nenhum, por causa que veio a maioria para a defesa e não para o ataque. Nós estamos vivendo dias
da igreja de Laodiceia, daquela carta que o Senhor Jesus mandou João escrever e enviar para a igreja, as 7 igrejas da Ásia, e entre elas a igreja de Laodiceia. Nós estamos num período da igreja morna, nem frio, nem quente. É a igreja que fica na retaguarda, é a igreja que não está no ataque, é a igreja que se acomodou. Meus queridos irmãos, pessoas como eu, que tem algumas décadas servindo ao Senhor, 4 décadas, eu lembro da postura da igreja do começo da década de 80. E algumas igrejas que eu vou ministrar, eu vejo isso ainda. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que está no ataque. Mas se você me perguntar, Pastor Rogério, o que é a igreja estar no ataque? A igreja que está no ataque é aquela que tem no seu semblante, que tem no seu aspecto, que tem no seu olhar a vontade de estar orando pelos enfermos e eles serem curados. É aquela igreja que tem vontade, está procurando para expulsar o demônio aonde ele estiver alojado, escondido. É aquela igreja que está pronta para proclamar que o pecado nos separa de Deus e pregar a santificação com o Senhor. É aquela igreja que é animada para que o culto seja cheio da presença de Deus e Jesus possa estar batizando com o Espírito Santo. Isso é jogar no ataque. Agora, quando é que se está na defesa? É quando se perdeu aquela essência dos anos passados, o princípio da minha conversão, eu via muito isso, aquele temor de Deus no culto, aquela reverência, aquela presença de Deus tão forte, que trazia assim uma comunhão com temor, com respeito, sentindo a santidade de Deus. Mas hoje em dia, devido tantas pessoas na retaguarda, tão acomodadas, tão frias, com uma vida tão descuidadas, tem cultos que são pesados, vazios, tristes, faltando aquela presença poderosa que se manifestava para a glória do seu santo nome, a presença do Senhor Jesus. Deus, através dessa mensagem, está nos chamando para sermos linha de frente, para sairmos da retaguarda da defesa e atacarmos, porque o mal vai cair em nome de Jesus. O Senhor é conosco. Todo aquele que é servo de Deus já foi chamado para orar por uma pessoa endemoniada. Você já não foi chamado para orar por alguma pessoa que perdeu o juízo, estava quebrando tudo dentro de casa e só tinha você para ir, ou você e mais uma pessoa? É aquele momento, você é linha de frente, Deus está com você, vai lá e repreende esse demônio em nome do Senhor Jesus. Porque Jesus disse aos que creem nele: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é o que o Senhor falou. Então isso se cumpre na vida daquele que crê no Senhor. E não é só expulsar demônios, é também orar pelos enfermos, porque o Senhor cura. Mas se eu orar e Jesus não curar, ora de novo no outro dia. E se não curar, faz um jejum, uma consagração, volta e ora de novo. Mas por quê? Porque as mãos do Senhor estão estendidas, e Ele opera, Ele continua curando, Ele faz milagres, Ele faz doença desaparecer pelo seu poder. Então é ser linha de frente, é repreender as enfermidades. Ser linha de frente, linha de ataque do Senhor Jesus, é combater o pecado, é não estar conivente com o pecado, com a iniquidade, com a malícia desse mundo. A igreja sempre foi assim, desde a época do primórdio dos apóstolos, dos pais da igreja,
na época em que os nossos irmãos eram chamados de anabatistas, valdenses, albigenses, ignotes, puritanos depois, calvinistas, protestantes. A igreja sempre pregou contra o pecado. E aqui no Brasil também, esse grande movimento pentecostal do Brasil, os pais da igreja, nesses mais de 100 anos, sempre pregando contra o pecado. Mas agora está um período de milindre. Não se pode pregar contra o pecado porque ofende. Se os apóstolos tivessem para passar 15 dias na casa de alguns irmãos, era capaz de irmãos irem reclamar com o pastor. Porque o apóstolo chegou a repreender ou a aconselhar contra o pecado, ou entregou uma palavra de uma explicação contra o pecado, não iam gostar, não iam aceitar. Está desse jeito nos dias de hoje. Mas que o Espírito de Deus possa mudar isso dentro de nós, tirar esse milindre, nos animar em receber de Deus tanto a palavra de bênção como a de moestação. Sabe por quê, meus amados? Porque na Bíblia, se nós fôssemos colocar cores nos versículos, eles não seriam só as cores bonitas, verde claro, o amarelo, o azul claro, o branco. Tem versículo que é cinza, tem versículo que é marrom, tem versículo que é roxo, tem versículo que é preto. Precisamos receber tudo, porque isso vem do amor do Senhor. E se você me perguntar, pastor Rogério, por que é que a igreja está tanto na retaguarda? Eu vou te dizer naquele versículo em que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo 5, e o versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos o Espírito. Muitos estão embriagados de filmes da Netflix. Está embriagado de filme, então não está conseguindo fluir as coisas de Deus. Nos dias do apóstolo Paulo era embriagado de vinho, mas nos dias de hoje estão embriagados com TV a cabo por causa dos filmes. Estão embriagados com redes sociais, não largam das redes sociais, aquilo está absorvendo toda a vida da pessoa. Alguns estão embriagados com política, se envolveram tanto com a política que a vida espiritual está naufragando. Outros estão embriagados com trabalho, é muito trabalho, é trabalho demais. O trabalho tira o tempo de estar na casa do Senhor, de orar, de ler a Bíblia. Está embriagado com o trabalho. Alguns estão embriagados com a família, dá tanta atenção à família que não sabe remir o tempo para servir a Deus. Então, que em nome do Senhor Jesus, esse cansaço espiritual saia. Que em nome do Senhor Jesus não sejamos mais o time que está neste jogo de vitória da vida. Que nós não venhamos ficar na retaguarda, mas que estejamos na linha de frente em nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo essa mensagem em nome de Jesus e que você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.